misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa, Deus, por todas as vezes, ó Deus, que nós temos levado, ó Deus, o Senhor como em segundo plano. Nós não temos levado o seu ministério a sério. Nós não temos levado o teu reino a sério, Pai. Nos perdoa por isso, Pai. Nos perdoa porque nós negociamos a tua presença a todo momento.
Graça e paz, amém? Estamos aqui mais um dia, mais uma noite, para cultuar ao Deus das nossas vidas. E você não poderia estar num lugar melhor que não fosse na presença do Pai. E Ele já está aqui, amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te exaltamos. Ó Deus, obrigado, Deus, porque temos plena convicção da Tua santa presença neste lugar. Ó Deus, a Tua palavra nos diz que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no Seu nome, o Senhor ali estaria. Sabemos que o Senhor está aqui, Deus, para curar, para restaurar, para nos avivar, para nos exortar, Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós saiamos daqui melhores do que entramos, ó Deus. Que nós saiamos daqui, ó Pai, com vontade de fazer aquilo que a Tua palavra nos ensina, Deus. Que nós saiamos dessa reunião nessa noite, ó Deus, desejosos de cumprir aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós estamos aqui, Senhor querido, porque nós te amamos. E é pela Tua presença, é pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício na cruz, que nós declaramos nessa noite o nosso amor. Abençoa aqueles que ainda estão vindo. Abençoa, Deus, os nossos queridos que hoje vão assistir o culto pela internet. Abençoa cada família no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmos 56, versículo 3 e 4. E logo após dos Salmos nós vamos ler 2 Crônicas 7, 14. Salmos 56, versículo 3 e 4. Amém? Em me vindo temor, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Em me vindo as más notícias, amor, não terei medo. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite. E 2 Crônicas 7, 14. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós lemos esse versículo em muitas situações, diversas, mas sabemos que ele nunca foi tão propício como os dias que nós estamos vivendo no mundo. Nós vamos orar hoje, vamos clamar pelo Brasil, sim, mas vamos clamar pelas nações também, porque não só o Brasil já começou a viver essa pandemia geral, né, que está assustando todas as pessoas, mas as nações, nossos irmãos também estão passando por isso. Então, irmãos, pode já pôr aquela tela? Nós temos aí algumas orientações, e essa é do Ministério da Saúde. Eu creio que os irmãos já devem até ter recebido já nos seus grupos aí do WhatsApp, mas nós gostaríamos de reiterar isso. Primeiro, sem pânico. Em me vindo o temor, hei de confiar no Senhor, em Deus. Mas é claro que nós temos que fazer a nossa parte, confiar e fazer a nossa parte. Segundo, sem fake news. Antes de repostar qualquer coisa, leia direitinho, qualquer vídeo, assista direitinho. Eu já ouvi vídeos dizendo de todas as orientações e já assisti vídeos dizendo que isso não é nada. Como assim não é nada? Se tem pessoas morrendo. Então vamos tomar cuidado com aquilo que a gente reposta. Sem beijo, abraço e aperto de mão, que está muito difícil para a gente. Desde ontem aqui no culto dos jovens, esqueci, abracei um monte de gente, aí depois que caía a ficha, porque é cultural nosso, né? Então, por um tempo aí, eu já ouvi, não só 14 dias, mas talvez de 1 a 2 meses, nós evitarmos
o abraço, o aperto de mão, né? Nós somos criativos, então já tem vários outros cumprimentos aí que a gente consegue fazer, até de pezinho já existe. Vamos ser criativos. Visita aos idosos podem esperar também, não só as visitas, como os idosos não irem em lugares de aglomeração de pessoas. Não adianta nada os idosos não irem aos cultos, aos supermercados, e nós irmos fazer visita, né? Não só os idosos, como as pessoas de baixa imunidade, diabéticos, com doenças e casos de asmas, problemas respiratórios. Então, a gente precisa tomar todo cuidado, é pouco. Lave sempre as mãos e procure não tocar o rosto. Outra coisa que parece que até uma mania cultural estranha nossa, né? Toda hora a gente está coçando o olho, passando o dedo no nariz, né? Passando a mão na boca. Então, vamos evitar isso. O álcool gel já está aqui, sei que já está em algumas escolas. Pediram hoje no grupo para os pais que têm crianças aí, ficar de olho, que tem crianças indo lá, passando sem necessidade toda hora. Então, tem um momento certo de passar. Então, pais, fiquem atentos aí aos seus filhos. A Estela deu uma dica boa ontem, que um professor da faculdade dela, de Ribeirão, disse: quando você chegar em casa, tomar banho, se você tiver sorinho, lave debaixo do chuveiro os olhos, o nariz, use todas as medidas que você sabe que é interessante para isso, para essa ação de higiene. Cubra o rosto quando tossir. Eu ouvi aquela dica do Batman, da capa do Batman, de você puxar o braço e tossir, ou espirrar no braço. Tem gente que espirra dentro da camiseta, mas não sei se é vantajoso, porque você vai ter o contato aqui com a camiseta e vai acabar indo na mão. Então, tomar todo esse cuidado. Respeite o próximo. E eu vou ler o textinho que está ali embaixo. Bom senso nunca é demais. Pode ter uma pessoa precisando mais que você. Sem correria, sem empurrão e brigas. Está aí a hora que o cristão tem que mostrar a sua cristandade, a sua fé no Senhor e a sua educação. A minha irmã mora em São Paulo, no centro de São Paulo, e ela já me mandou fotos dos mercados naquele alvoroço, faltando um monte de coisas, prateleiras já vazias e pessoas gritando umas com as outras. Então, está aí a hora, em nome de Jesus, tomara que não aconteça, mas se acontecer, nós mantermos o bom nome de Cristo através das nossas vidas. Evite aglomerações e sempre alerta. Nós temos aí, por enquanto, essa orientação de, se vocês perceberem, a igreja já está um pouco vazia hoje, de os idosos e pessoas de grupo de risco já não fazerem parte de reuniões, de aglomerações, certo? Eu fiz algumas anotações aqui também. Eu vi isso numa foto no Twitter. As pessoas não vão trabalhar, não vão à escola, mas se aglomeram nos shoppings, nos bares, nos restaurantes. Estamos de mini férias. Não adianta nada. Então, se é para ficar em casa, se você for criança, né, adolescente, e não for ter aula, não é para usar essa mini férias forçada para passear, e sim para ficar quietinho na sua casa. Na Itália, só hoje já bateu o recorde de 368 mortes, só hoje. Então, é um caso, e a gente estava conversando aqui, eu e a Sara, que a Itália, há um mês atrás, estavam como nós estamos hoje. Porque hoje no Brasil temos 176 casos confirmados. Ontem era 100, anteontem era 90. Então, vocês percebem a proporção do tanto que tem crescido a propagação do vírus. Então, o nosso cuidado e o nosso papel é orientação para quem não tiver essa orientação e nós fazermos a nossa parte. Ok? Esqueci alguma coisa, pastor? Tudo ok? Então, ok, vou chamar as crianças para os versículos. Podem vir aqui. João? Pode vir. Vir? Não? Não? Esqueci. Então, a gente espera. Vai falar versículo, Pedro? Então, vai. Qual o endereço?
Salmo 121, 7. O Senhor te guardará de todo mal. Amém. Receba. O mesmo. O Senhor te guardará de todo mal. Amém. Amém. E os avisos de hoje: terça, culto de estudo bíblico, 7h30, e na quinta-feira, reunião de oração às 7h30 também. Os outros? Casais que crescem nessa sexta, é a casa de quem? Jardim Botânico. Mas não é casa de ninguém da igreja? Nada? Então tá. Está ali o endereço, então os casais fiquem atentos aí, pegar o endereço. Reunião dos homens nessa quarta, às 19h30 aqui na igreja. A ginástica terapêutica toda quarta, às 7h30 da manhã, entrada pela lateral. E o quilo de alimento, se você não trouxe, esqueceu, você pode contribuir com a Andréia com a sua oferta. Amém. Quero chamar o louvor. Boa noite, igreja. Vamos ficar em pé para louvar o Senhor. Ao final desse primeiro louvor, você pode... A gente vai estar emendando um louvor no outro, mas ao final desse primeiro, você pode trazer seu dízimo e sua oferta. Amém? Aleluias. Que nós possamos ser aqui, como esse louvor diz, né? Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa só em um dia soprar, como a terra seca espera pela chuva, que nós possamos clamar a vinda do Senhor. Amém? Às vezes, esses dias eu trabalho na Unimed de São José e teve um tremor lá. E ficou todo mundo apavorado. Assim, e eu fiquei sentada na minha mesa, fiquei tranquila. E tremeu, a Unimed inteira tremeu. Aí todo mundo saiu correndo para ver o que era, né? Aí minha colega voltou: Sara, você não vai ver o que é? Você não está com medo? Eu falei assim: eu não. E se acontecer alguma coisa, se for um terremoto, eu falei assim: se eu morrer eu vou pro céu, tá tranquilo. Aí ele falou assim: mas e o João? O pai cuida. Né? Então, assim, que nós possamos ter essa tranquilidade, né? De falar assim: eu vou pro céu, né? E que nós não tenhamos medo de pedir, né? Para que Jesus volte, porque para nós, como diz a Bíblia, é lucro. Amém? Aleluias. Soprar.
então, queridos. Pai querido, Pai amado, nós queremos agora também te louvar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Assim como estamos te louvando com cânticos espirituais, queremos fazê-lo também através dos nossos dízimos, de nossas ofertas, porque ao fazê-lo, ao trazê-lo diante do teu altar, nós lembramos que foi o Senhor quem nos deu. Tudo que temos, tudo que somos e temos porque o Senhor nos deu. E nós estamos então devolvendo ao Senhor uma parte daquilo que o Senhor nos tem concedido. Aceita, Senhor, a nossa adoração através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Senhor, queremos consagrar essas ofertas a Ti. E queremos também agradecer pela vida dos ofertantes dessa noite. Aqueles que essa noite trouxeram seus dízimos e suas ofertas. Nós queremos especialmente nessa noite abençoá-los. Nós queremos especialmente nessa noite profetizar sobre a vida deles o que a Tua palavra ensina. Que Tu has de abrir as janelas dos céus e derramar sobre eles bênçãos sem medidas. Que essas ofertas, esses dízimos não farão falta na vida dos Teus servos. Senhor, nós oramos assim, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém, aleluia. Feche seus olhos agora, irmãos. E pense como você tem lutado as suas guerras. Eu confesso que muitas vezes luto as minhas guerras com certos equívocos. Muitas vezes porque não temos fé suficiente, ou não sabemos que armas usar. Mas uma coisa eu creio, que eu tenho um Deus que luta por mim. Mesmo que eu pareça cercado, Ele está na linha de frente. Mesmo que você ache que as suas guerras estão pesadas demais, mesmo que nós achemos que as nossas batalhas são pesadas demais, nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que dá ordem aos seus anjos para lutar e guerrear por nós com armas pesadas. Creia nisso, irmãos. A gente pode até perder uma batalha, mas o nosso general está à frente da nossa guerra. Parece que estou cercado, mas sou
luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Declare isso. E estamos guardados, declare. Aleluia, Jesus, o Senhor que nos guarda, Pai. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Aleluias! É assim que temos que lutar as nossas guerras, declarando que não tem inferno que abale o nosso Deus, não tem inferno que possa se levantar contra o Cristo que está na frente das nossas batalhas, amém? Aleluias, aleluia, Senhor, amém. Vem, Deus, como o Senhor veio em Pentecostes, venha sobre nós nessa noite, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade aqui, Pai. O Senhor tem liberdade aqui. Venha sobre nós, trazendo o teu fogo. Aleluias. Deus do meu amor.
Senhor Deus. Venha, Pai, sobre as nossas vidas, ó Deus. E receba os nossos louvores e a nossa adoração. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Nós temos hoje, visitando-nos pela primeira vez, uma amiga nossa, minha, da Renata, a Daiane. Seja muito bem-vinda, Daiane, que você possa voltar outras vezes. Recebe aí uma lembrança da nossa igreja, pelas mãos dessa pessoa aí linda que você conhece também. Que Deus te abençoe. E antes de eu dividir para o culto infantil, como eu disse no início, nós vamos levantar um clamor agora. Nós vamos ficar em pé. Se tiver alguma imagem, bandeira do Brasil, alguma coisa, Luiz, nós vamos clamar pela nossa nação. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, ele viria e sararia a sua terra. Então nós vamos cumprir aquilo que a palavra do Senhor diz. Coloque-se em pé e a uma só voz. Eu não vou orar no microfone. Nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar, não somente pelo problema do coronavírus. Nós temos aí latente o problema da dengue e tantas outras coisas tão tristes no Brasil que eu não vou listar. Você sabe dos problemas da nossa nação. Levante a sua voz num clamor e numa só voz vamos clamar pela nossa nação. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar agora, Deus, pela nossa nação, pelo nosso Brasil, Pai. Não somente, Deus, esse problema, Deus, do coronavírus, mas tantos outros que nós sabemos que tem afetado a nossa nação, Pai. A corrupção, a Deus, a pedofilia, a prostituição, a idolatria, Pai. Em nome de Jesus, tantas outras doenças que têm trazido, Pai amado, tantos malefícios para a nossa nação. Em nome de Jesus, nós clamamos agora. Vem, Senhor, sobre a nossa nação. Cura, Pai, a nossa nação. Cura, Pai, a nossa terra, Pai. Em nome de Jesus, nós, como nação, possamos orar, possamos interceder, Deus. Cura, Deus, cura a nossa terra, Pai. Vem, Senhor, restaurar. Vem, Senhor, curar. Vem, Senhor, avivar a nossa nação. Vem, Senhor, trazer do teu amor, do teu sangue. Derrama, Pai, o teu sangue curador. Derrama a tua graça. Derrama a tua glória, Deus. Cura, Senhor. Sara, Pai, a nossa nação. Sara, Senhor, toda a corrupção. Ó Deus, perdoa-nos. Ó Pai, por tantas vezes deixarmos de fazer o que o Senhor nos manda, Pai. Em nome de Jesus, clamamos pelo nosso presidente, pelas nossas autoridades. Clamamos, Deus, pelas tuas igrejas. Clamamos pelo teu povo, Deus. Clamamos. Venha, Senhor, e derrama o sopro do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, Pai. Nós clamamos um avivamento, Deus, de dentro para fora, Deus. Nós clamamos a cura da nossa nação. Nós entregamos nas tuas mãos, ó Pai, o nosso Brasil. Clamamos também, Deus, por tantas nações que hoje estão sofrendo com essa pandemia. Clamamos pela Itália, Deus. Clamamos pela China. Clamamos, Deus, por tantos países onde casos de coronavírus, de tantas outras doenças têm acontecido também. Venha, Senhor, e visita todas as nações, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Vamos salmodiar ao Senhor com as nossas palmas. Ele é o único digno e é o Senhor que nós entregamos a nossa nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero chamar as crianças, podem se sentar. As crianças que vão para o culto infantil, os professores, para nós orarmos. Vamos, vamos.
podem ficar aqui para a gente orar. Estendam suas mãos, vamos orar por essas crianças, pelos seus professores. Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos que esse tempo precioso, onde essas crianças irão te cultuar, irão aprender sobre a Tua palavra, possa cair em terra boa, Deus. Que em nome de Jesus, cada professor e professora que estão com essa missão de trazer a palavra, Deus, tragam com amor e que essas crianças saiam dessa noite aqui, transformadas pela Tua palavra, dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Pastor? Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Antes de nós meditarmos na palavra, queria só lembrar que amanhã estava programada nossa reunião de oficiais, mas ela não vai acontecer, ela foi adiada para a outra segunda-feira. Então amanhã nós vamos ter uma reunião com a liderança aí do discipulado, né? Então amanhã às 19 horas aqui na igreja, uma reunião com a liderança de discipulado, para a gente acertar como é que está a situação. E na outra segunda, então, aí teremos a reunião de oficiais. E a nossa assembleia será no 5º domingo e não no 4º domingo. Domingo que vem teremos o culto promovido, dirigido, melhor dizendo, pelos jovens da nossa igreja. Então, essa é um anúncio que eu queria fazer, completando os anúncios que já foram ditos. Irmãos, ainda sobre a questão do coronavírus, nós estamos nos comunicando com os irmãos através das redes sociais e eu coloquei lá que em Campinas, tive lendo, parece que um ou mais casos suspeitos. Então, em Campinas, a prefeitura determinou que as igrejas estivessem fechadas e não se reunissem esse fim de semana, né? Então, nós aqui, graças a Deus, ainda não temos essa dificuldade, estaremos atentos. Eu procurei confirmar, e eu não gosto de dar notícias que eu não consegui confirmar. Eu tentei achar no site da prefeitura, porque eu recebi 2 comunicados de 2 pessoas diferentes, falando que as aulas seriam suspensas a partir de amanhã. Quem trabalha lá na secretaria é a Renata. Renata confirma isso? Você não sabe de nada, e você trabalha na secretaria. Então, aquilo que... Sim. Aham. Então, por essa palavra, ainda não estão suspensas as aulas, e sim que vai ser uma semana atípica, assim, vamos chamar de
como a gente costuma dizer, pontos facultativos. Se você faltar, você não vai ter a sua falta computada lá. Uhum. Só mais uma outra coisa, reforçando a palavra que a Simone já deu aqui, uma coisa que nós não precisamos e não devemos ter é pânico e medo, né? Então a gente não precisa estar nessa histeria. E hoje foi anunciado que pela CBF que os campeonatos estão suspensos. Aí eu fiquei pensando, para brasileiro suspender futebol, né, que é uma coisa assim de seriedade no seguinte sentido. E a Simone fez um comentário interessante. As autoridades estão tentando impedir que o vírus se alastre para outras pessoas. Então, qual é a ideia? Que as pessoas fiquem em casa, fiquem no seu canto, e isso evita contato, aglomeração e a isso que ela falou, do vírus, né? Proliferação, saiu, do vírus, né? Então, nós precisamos entender, né, essa situação. Caso venha essa ordem das autoridades, também não é para pânico. A ideia é travar, parar a disseminação do vírus, não é? Porque se muitas pessoas ficarem infectadas num só momento, as comunidades de saúde não vão ter condição de atender todo mundo. Então, a ideia é essa. Então, o fato de parar, eu queria que você não ficasse assim, tão alarmado e preocupado, não é? Mas sim que é uma estratégia governamental no sentido de parar a proliferação do vírus, tá bom? Então, nós vamos ficar atentos às redes sociais, qualquer dificuldade. Por enquanto, está mantido o trabalho de terça-feira, de quinta-feira, não é? Se houver alguma novidade, a gente anuncia pelas nossas redes sociais, tá bom? Agora, o importante é o que já fizemos aqui hoje, é nós orarmos, é nós clamarmos, porque o Deus que nós temos é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16. Mateus 16, começando no verso 1. Mateus 16, começando no verso 1. Perdão. Começando no verso 13, perdão, desculpe. Começando no verso 13. O capítulo está certo, é 16, só que nós vamos começar no verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Isso era o que o povo dizia. Aí Jesus continua: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E ele faz essa pergunta agora para os seus discípulos.
Verso 16. Então, Simão respondeu, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar mais uma vez? Sim, Senhor, essa é a palavra que lemos nessa noite. Aquele a quem servimos é o Cristo, Filho do Deus vivo. E esse é o Senhor da igreja. Esse é o Senhor meu, Senhor nosso. E é nessa hora, nós clamamos ao Senhor, que essa certeza e essa convicção possa ser a fortaleza, a alavanca da nossa fé. Que sobre essa declaração de que Tu és o Cristo, Filho de Deus, possamos depositar a nossa fé, a nossa esperança, naquele em quem temos crido. Fala conosco ainda nessa noite. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, num momento como esse, difícil, que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisamos saber a quem nós servimos. Quem é o Senhor da igreja? Quem é o Senhor em quem nós temos depositado a nossa confiança? E antes de lermos textos que vão nos afirmar quem é o Jesus que nós servimos, nós gostaríamos de rapidamente ver o que pensam outras religiões sobre Jesus. Quem é Jesus para outras religiões, para outros grupos religiosos? Por exemplo, nós temos o judaísmo, que é também uma religião do povo de Israel, do povo judeu. E a maioria dos judeus, obviamente aqueles judeus que não são messiânicos, quem são os judeus messiânicos? São aqueles que creem que Jesus, aquele que veio, era o Messias prometido. Mas a maioria dos judeus, então, não messiânicos, vê Jesus como um transgressor da lei. Porque, segundo os fariseus, os sacerdotes daquela época, Jesus vai transgredir da lei quando ele se diz filho de Deus, não é? Os judeus também afirmam que Jesus é um dos vários revolucionários daquela época que acabaram contestando a ordem social naqueles tempos. Para muitos judeus, e até a Bíblia fala isso, Jesus não ressuscitou. Como assim? Uma vez que, segundo eles, os discípulos roubaram o corpo do túmulo, enquanto os soldados dormiam e espalharam a notícia da ressurreição. Então, para o judeu não cristão, não messiânico, Jesus não era o Filho de Deus. Jesus não era Deus. Até hoje eles estão, como nação, esperando a vinda do Messias prometido.
E no Islã, no islamismo, quem é Jesus no islamismo? Jesus no Islã é tido como um dos mais importantes profetas. O islamismo reconhece Jesus como um dos importantes profetas que tivemos, rivalizando com Muhammad, né? Ou Muhammad. Segundo o Islã, Jesus também é muçulmano, segundo eles. Dependendo do ramo islâmico, porque existem alguns ramos, né, variados entre eles, dependendo do ramo, Jesus é mais que um profeta. Alguns o consideram mais que um profeta. Ele é tido como o Messias. Porém, para o ramo xiita, Jesus não é Messias, visto que o Messias ainda viria, como dizem também os judeus. Jesus seria apenas mais um dos profetas que Deus enviou. Então, para o islamismo, Jesus é mais um profeta enviado por Deus, como foi Muhammad. No budismo, como o budista vê Jesus? Sob o ponto de vista budista, Jesus é um ser iluminado. Um ser iluminado, um Buda, como eles creem. E assim como ele é tido como Cristo, ungido por Deus, o Buda o é para o budismo, não é? Então, para o budista, Jesus não é Deus, ele é um ser iluminado, mas não é Deus. No hinduísmo, Jesus tem uma visão mais ampla dentro da doutrina. Várias correntes hindus aceitam a figura de Jesus como sendo um avatar, a encarnação de Deus na Terra. Similar ao que acreditam os budistas, para os hindus, Jesus também foi um iniciado na filosofia védica, que tem a ver com o hinduísmo. E o último que eu separei para nós aqui nessa noite, quem é Jesus para a nova era, para esse movimento nova era? Para o movimento nova era, Jesus é a encarnação de Krishna, ou de Siddhartha. Visto que as suas biografias, ensinamentos e a missão messiânica são compartilhados por ambos. E mais, com o fim da era de peixes e iniciado a era de aquário, o mundo precisará de um novo mestre, que nesse caso será o Cristo, o Buda Maitreya, que governará o mundo nessa nova era de consciência. Bom, eu quis trazer 1, 2, 3, 4, 5 exemplos de religiões que fazem afirmações sobre Jesus. Baseado nessa pergunta que o próprio Jesus fez aos seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Talvez o Senhor pudesse perguntar para mim e para você nessa noite: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Talvez a resposta mais lógica que a gente não se atrase em dar não, mas Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Mas será que verdadeiramente essa concepção de que Ele é Deus, que Ele é Filho de Deus, Ele é o próprio Deus,
Será que nós somos coerentes com essa afirmativa que fazemos dos nossos lábios? Uma vez eu ouvi um pastor dizer o seguinte: se Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é, eu não posso viver de qualquer maneira. Eu não posso viver de qualquer jeito. Se a Bíblia diz que Jesus é, e se eu aceito isso, eu tenho que ter uma postura totalmente diferente das pessoas lá fora. Das pessoas que não veem a Jesus como Ele realmente é. O que a Bíblia fala sobre Jesus? E nessa noite, para reforçar o que nós pensamos de Jesus, nós gostaríamos de ver textos das Sagradas Escrituras, o Deus que se revelou a nós através da sua palavra, o que a palavra nos afirma em relação a Jesus. Uma das coisas que fica clara para nós é que a Bíblia afirma claramente que Jesus, o Verbo divino, se fez carne e andou entre os homens. E eu vou pedir que a Tainá nos ajude, colocando aqui os textos. Nós vamos ver vários textos, e o primeiro dele é João capítulo 1, versículo 14. E a palavra de Deus então diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e esse Verbo se fez carne. Esse é um dos textos mais claros que mostram a divindade de Jesus. Quando nós estudamos a pessoa e a obra de Jesus, não podemos fugir a esse fato importante de Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, ter se encarnado, ter assumido a condição humana, se tornado um de nós, se tornado semelhante a nós, por amor e para resgatar a sua criação. Porque a Bíblia diz que nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. E a pergunta então que se faz necessária é: Jesus é realmente Deus? Ou ele, como nas religiões, das quais nós citamos apenas 5 nessa noite, ele foi apenas um homem extraordinário? Quem é Jesus? Ele é Deus? Ou apenas, como alguns afirmam, um ser extraordinário, mas que não era Deus? Todos aqueles que se consideram verdadeiros cristãos creem, afirmam, testificam que Jesus é Deus e com todas as prerrogativas divinas do Pai. E nós temos sustentação bíblica para fazer essa afirmação. E é isso que nós queremos nessa noite. Até agora vimos apenas um texto, mas daqui a pouco vamos ver vários textos em que a Bíblia nos ensina e fala da divindade de Jesus, de que Ele era o próprio Deus que se tornou um de nós. Vejamos então as características exclusivas de Deus em Jesus.
características exclusivas de Deus em Jesus. As Escrituras, a palavra de Deus, elas deixam muito claro que o Filho, Jesus, possui todas as características e atributos de Deus. Nós temos aprendido em alguns estudos que temos dado no decorrer desses anos que estamos aqui, de que existem os atributos transmissíveis, aqueles que foram passados para nós, mas há atributos que são exclusivos de Deus. Não são compartilhados conosco, que fomos feitos à sua imagem e semelhança. E só quem tem esses atributos é Deus. E nós vamos ver Jesus usando esses atributos que a Bíblia nos ensina que só Deus possui. E as provas são abundantes em todo o Novo Testamento. E a gente poderia começar pela ideia de Cristo a seu próprio respeito. A autoconsciência de Jesus. Jesus sabia quem ele era. E ele veio revelar para nós quem ele era. Jesus tinha uma clara consciência sobre a sua pessoa, sobre quem ele era. Senão, a gente pode observar as alegações que o próprio Jesus faz da sua própria pessoa. E elas não teriam sentido se ele, Jesus, não tivesse sobre si mesmo a clara noção de que ele era divino, que ele era Deus. E como é que a gente vê isso? Jesus sabia que era Deus, pois ele disse o seguinte, e vamos ver isso, o segundo texto agora, de Mateus 13, 41. Ele vai dizer nesse texto que os anjos eram seus e ele os poderia enviar. Mateus 13, 41 diz assim: mandará o Filho do Homem e os seus anjos, anjos de quem? Do Filho do Homem, é o que está dizendo o texto, não é? Que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Primeiro texto. Segundo, Lucas 12, versículos 8 e 9. Lucas 12, 8 e 9 diz assim: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar, e são palavras de Jesus, diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Olha que coisa interessante, nesses dois versículos que lemos. Vou relembrar você do Mateus 13, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Agora, em Lucas 12, 8 e 9, diz: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de quem? De Deus. Percebem que a Bíblia está mostrando claramente que Jesus é Deus, mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E ainda Lucas 15, 10.
Lucas 15:10 diz assim: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos são chamados anjos de Deus. E Jesus usa a expressão de que ele chamaria a esses anjos no texto primeiro. É um dos textos que deixa claramente Jesus revelando a sua divindade. Mas algo mais profundo ainda nós vamos encontrar agora em Marcos capítulo 2, nos versículos de 1 a 12. Lembram desse texto? Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e lá ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Aí parece que Jesus gosta de complicar para o lado dos fariseus, que lá estavam também. Ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Antes de curar aquele paralítico, Jesus diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha o que acontece no verso 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Ficaram pensando entre si: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. E seria mesmo se Jesus não fosse Deus. Porque quem pode perdoar pecados senão Deus? Olha o que ele vai dizer aqui: quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Que história é essa de Jesus dizer: perdoados estão os teus pecados? E Jesus, percebendo logo pelo seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que vocês estão arrazoando sobre essas coisas em vosso coração? Interessante que eles não falaram em voz alta, mas o Senhor em espírito foi lá e palavra difícil, hein? Prescrutou o coração daqueles camaradas. Aí ele diz para eles o seguinte, olha o verso 9: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, quando Jesus falou assim: estão perdoados os teus pecados, eles não viram acontecer absolutamente nada, porque na nossa conversão não há nada que seja mirabolante, diferente. Quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, quando abrimos o nosso coração e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Você pode sentir uma alegria, você pode sentir que um fardo que você levava do pecado, você não sente mais, mas não há nada de sobrenatural, nada que aconteça que arrepie os seus cabelos, não é que faça alguma coisa que você tenha necessariamente que sentir. Porque a salvação é algo operado por Deus, dentro do coração do homem. E a partir daquele momento, a palavra diz que nossos pecados são perdoados, nós somos feitos novas criaturas, e a partir daquele momento o Espírito Santo entra dentro de nós.
E aí, o que Jesus diz? Vocês acham que eu não posso perdoar pecado? Vocês acham que eu não sou Deus e eu não posso perdoar pecado? O que é mais fácil? Perdoar pecado? Vocês não vão ver nada acontecer? Ou dizer assim, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais, verso 10, que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomou o leito e retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos do milagre. Mais um exemplo de que Jesus era Deus. Porque como aqueles homens que conheciam a lei, eles sabiam que só Deus pode perdoar pecados. E Jesus provou que não só ele estava perdoando, mas ele fez algo que ninguém também poderia fazer, é fazer um aleijado voltar a andar. Seriam tarefas que cabem única e exclusivamente a Deus. Os fariseus o acusaram de blasfêmia, porque perdoar pecados é uma prerrogativa de Deus. Só Deus perdoa pecados. E se Jesus perdoa pecado, é porque Jesus é Deus. Um outro aspecto que a Bíblia nos ensina que Jesus é Deus, é que a Bíblia fala que Deus é juiz de toda a terra. Vamos ver um texto lá de Mateus 25. Começando no verso 31. É um texto bem conhecido. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, e etc, etc, etc. Esse texto fala que Jesus vai fazer julgamento. E a Bíblia diz que o único que pode fazer julgamento é Deus. Um outro texto também que vai mostrar quase que a mesma coisa, está lá em Lucas 13. Lucas 13, começando no 23. Respondeu-lhe Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora.
Muitos virão do ocidente, do norte, do sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Veja que nesses dois textos que lemos, fala de Jesus fazendo um julgamento, separação, ovelhas e bodes. Quando a gente olha lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que que Deus é o único juiz da terra, e só Ele pode fazer julgamento. Abra lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 18, verso 25. Diz assim: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. A Bíblia fala no Velho Testamento que o único com prerrogativas de julgar nações, somente Deus. Vejam Salmo 75, 7. Salmo 75, verso 7. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Salmo 82, 8. 82, 8. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Não sei se deu para você entender. Os versículos que lemos no Novo Testamento falam que Jesus há de julgar a humanidade, julgar homens. E no Velho Testamento, a Bíblia diz que o único que tem poder para julgar é Deus. Se Jesus vai julgar os homens no final dos tempos, fica claro, mais uma vez, que Jesus está nos mostrando que Ele é o próprio Deus. Uma outra coisa que... Obrigado, filho. Uma outra coisa que a gente percebe no Novo Testamento em relação a Jesus é o poder de vivificar e ressuscitar mortos. João 5, 21. Vamos abrir lá, João 5, 21. João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus, quando estava andando entre nós, Ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim. Ele vai ressuscitar a Lázaro. E a mais impactante das ressurreições, a Bíblia vai falar da sua própria ressurreição, após o terceiro dia, em que ele é levado à cruz, depois levado à sepultura, e ele vence a sepultura. Quem é que pode dar a vida àquele que está morto, senão Deus? Deus é o autor da vida. Só Ele dá a vida, só Ele tira a vida. Mais uma vez, esse texto nos mostra que Jesus é Deus.
porque ele, durante o seu ministério, ressuscitou mortos. E no final do seu ministério, ele mesmo foi ressuscitado ao terceiro dia. Subiu, assentou-se à destra do Pai, à direita do Pai, e de lá intercede por nós. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. A sua ressurreição falam da sua divindade, porque a morte não poderia deter aquele que é Senhor da morte, que é Senhor de vivos e de mortos. João 11:25 diz que Ele é a ressurreição e a vida. Jesus alegava ter poder suficiente para fazer tornar a viver qualquer um que cresce nele. E Ele diz isso para Marta e Maria. Mesmo se alguém estivesse morto, e fazer reviver é um atributo exclusivo de Deus. E Jesus fez. Jesus era o próprio Deus. O Jesus que naquela cruz derramou sangue precioso por mim e por você. Era o mesmo Deus, Criador do céu e da terra. Era o mesmo Criador desse universo que não se pode medir. Podemos observar também as afirmações de Jesus em relação ao Pai. Jesus alegou várias vezes possuir um relacionamento íntimo e bastante incomum com o Pai. Que se Ele não fosse Deus, esse relacionamento íntimo que Ele dizia que tinha com o Pai, soaria como loucura, caso Ele não fosse Deus. Lembram de João 10:33? João 10:33. Anotei esse versículo errado. O texto que eu queria é aquele quando ele diz: eu e o Pai somos um. Mas eu anotei esse errado. Se alguém puder me ajudar. Esse eu anotei errado. Várias vezes Jesus disse, vamos ver o seguinte aqui, João 14, de 7 a 9. Vamos ver, João 14. Mas vamos ver o outro. João 14. Já achou, mas vamos ver o outro. Olha aqui, ó. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aplicou-lhe Filipe. Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus lhe disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-me o Pai? Filipe, acorda, presta atenção. Eu que tenho estado com você, quem vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou Deus. Eu sou Deus. Jesus também vai afirmar que pré-existia antes de Abraão. Quem é que pode existir antes de Abraão, senão o próprio Deus? João 8, 5, 8. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo,
antes que Abraão existisse, eu sou. Mas Jesus está lá no Novo Testamento e Abraão é lá no início do Velho Testamento. Mas uma das afirmativas de que Jesus é Deus. E a afirmativa que ele faz é no presente, eu sou. Semelhante à mesma expressão que Deus usou com Moisés lá no Monte Sinai. Eu sou. Eu sou. E é interessante que os judeus percebem o que Jesus está falando. Os judeus percebem o que Jesus está falando e logo em seguida eles querem apedrejar a Jesus por blasfêmia. Porque Jesus diz que quem o vê, vê a Deus, né? Depois em João 5:23, ele vai afirmar o seguinte: quem o honra, quem honra Jesus, está honrando ao Pai. E finalmente, afirma ter a mesma natureza de vida que existe somente em Deus, o Pai. João 5:26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Nós vamos parar aqui. Nessa noite, aquilo que Deus colocou no nosso coração é que eu e você possamos pensar no Jesus a quem servimos, naquele a quem um dia confessamos como Senhor e Salvador. E eu queria que você lembrasse daquela palavra que eu disse que um pastor, uma vez, ele fez a seguinte afirmação: se Jesus é quem ele diz que é, e nessa noite, nós vimos vários textos que nos confirmam isso, nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos pegar a Bíblia e encará-la como um livro qualquer. Porque esse livro nos revelou um Deus que nos amou antes da fundação do mundo. E que na plenitude dos tempos enviou o seu Filho para resgatar a sua criação, para resgatar o homem que se havia perdido, para resgatar aquele que no jardim do Éden, com tudo, com a melhor igreja, com o melhor pastor, com o melhor ambiente, pecou, desobedecendo a Deus, pecando contra Deus. E a partir desse momento, da expulsão do homem do jardim do Éden, Deus começa a colocar em prática a restauração do homem. Começa a colocar em prática o plano da reconciliação do homem consigo mesmo. Sabe, queridos, é esse Jesus, que é o próprio Deus, a quem nós viemos adorar aqui nessa noite. Foi a Ele que nós clamamos nessa noite. Foi a Ele que oferecemos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Foi a Ele que nessa noite oferecemos o nosso louvor. Foi a Ele que nessa noite levantamos os nossos clamores pela nossa cidade, pelo nosso país e por todo o mundo que está sofrendo. E eu queria que
você saísse daqui na certeza de que o Senhor a quem você serve, Ele é poderoso, como diz Paulo, para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Eu queria que você saísse daqui na convicção de que o Deus a quem servimos, o Jesus a quem servimos, Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é Deus. Nada foge ao controle dEle. A dengue não foge ao controle dEle. O coronavírus não foge ao controle dEle. O câncer não foge ao controle dEle. Nada, nada. Porque Ele é Deus. Porque Ele tem todo o poder. Queridos, nós precisamos aprender a quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, quem é o Jesus a quem servimos. Ele não é aquilo que os judeus falam, que os islâmicos falam, que os hindus falam, mas Ele é aquilo que a palavra de Deus nos fala, nos ensina. E que entre todas as afirmações que alguém possa fazer sobre Deus, eu fico com aquilo que a Bíblia afirma, que Jesus é o Deus, e Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E Ele disse, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei. Ah, queridos, Maranata, essas coisas que estão acontecendo hoje, quem em julho de 2019, não tem muito tempo, não tem um ano, podia antever o que nós estamos vivendo hoje. Nós olhamos muitas vezes para o mundo e achamos que esse mundo vai continuar do mesmo jeito, de que nunca vai acontecer nada. Mas quando nós vemos um vírus parando o mundo, nós podemos entender que as profecias, que os sinais da vinda do Senhor, cada vez se tornam mais evidentes. Que nós possamos estar preparados. Há tantas pessoas com medo de tudo que está acontecendo. Mas eu e você não precisamos ter medo. Porque se partirmos desse mundo, imediatamente estaremos com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. Que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar o culto dessa noite. E como sempre fazemos, se você tem um motivo, pedido de oração, se coloque aqui à nossa esquerda. Se você tem um motivo de gratidão, se coloque aqui à minha direita. Nós vamos orar encerrando o culto dessa noite. Aliás, tinha um aniversariante hoje, exatamente no dia de hoje, está com a gente aqui. Quem é? Eu esqueci o nome. A Gabi, a Gabi, exatamente. Vamos orar pela Gabi. Estava tentando lembrar, eu não sei porquê, de vez em quando me dá uns esquecimentos assim. Queremos agradecer a Deus pela vida da Gabriela. Alô, ainda tem? Por mais um ano de vida, exatamente hoje, né, ela está completando mais um ano de vida. Aquele negócio de convidar para ir para o
pro esfirra, tá em pé, não? Cada um pagando o seu, pode ser. Então tá certo, brincadeira, viu, gente? Brincadeira, hein? Aí depois você pode dar um abraço nela assim, ó, igual de japonês, né? Deus abençoe, né? Dentro do nosso protocolo aqui. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar? Clamando pelo seu pedido e agradecendo pela bênção recebida do irmão aqui. Essa semana passada, eu visitei aquele moço ali, ele me deu uma boa notícia, né? Uma bênção que ele estava procurando há muito tempo, né? Eu lembro que quando ele fez curso lá de motorista profissional, fez vários cursos, procurou e não encontrou nada, né? E aí ele estava trabalhando, fazendo a lavagem do carro lá, né? Só que a bênção saiu, né? E ele está trabalhando naquilo que ele queria trabalhar, estava satisfeito da vida lá, dando o testemunho dele, né? Então estou vendo ele aqui, agradecendo a Deus. Estou falando do Vicente, né? Que está trabalhando lá na Transmimo, não é isso? Motorista lá da Transmimo. E que Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Vamos orar, queridos. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa noite. Te agradecer em primeiro lugar por Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e Ele é Deus. Oh, Deus que se compadeceu de nós, o Deus que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós, o Deus que nos amou e se entregou por nós. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pelas bênçãos dos irmãos aqui da minha direita, Gabriela, que aniversaria hoje, do Vicente, que alcançou algo que ele esperava há tanto tempo, e dos demais irmãos que eu não sei quais são as bênçãos, mas sei que a tua boa mão trouxe sobre eles essas bênçãos, e nós queremos te agradecer. Queremos dizer: louvado, bendito seja o teu nome. Continua derramando as tuas bênçãos sobre os teus filhos, e que em todo o tempo eles sejam agradecidos. Queremos orar por esses que estão à nossa esquerda. Também não sei quais são os seus pedidos, as suas necessidades, mas tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Senhor do universo, tu conheces o nosso coração, a palavra não nos chegou à boca, e o Senhor já a conhece toda, e o Senhor sabe agora o que cada um traz diante do teu altar, e como igreja, nós concordamos, clamamos, pedimos, Senhor, atende o clamor do teu filho, da tua filha, para a glória do teu nome, porque, Senhor, tu és a nossa esperança. Para quem iremos nós? Para quem apelaremos nós? Tu és o nosso Deus, tu és a nossa esperança, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso socorro bem presente. Oh Deus, abençoa os teus filhos. Senhor, dá-nos uma semana debaixo do teu cuidado, da tua proteção. Guarda-nos, Senhor, que nenhuma praga chegue à nossa tenda, como a tua palavra diz. Abençoa-nos, ó Deus, assim como o Senhor guardou aquele povo de Israel lá no Egito. Coloca sobre nós, Senhor, o sangue do Cordeiro, para que, ó Deus, o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre de todo o mal. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com o teu povo aqui reunido e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Seja com Israel, com Jerusalém. Haja paz em Jerusalém, não somente agora, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma semana de vitória. Não vou mandar dar um abraço, não. Soberano.
oração aqui. O Guilherme Marino, acabei de ser informado que ele foi para casa com febre. Não quer dizer nada, né? Febre, semana retrasada eu tive febre também. Então não vamos nos apavorar, mas vamos orar por ele agora, tá bom? Senhor, o teu servo, o Guilherme, saiu da tua casa com febre. Mas Senhor, nós pedimos agora que não seja nada anormal, que seja uma febre simples e que essa semana ainda, amanhã, cedo, essa febre já tenha passado e que o teu servo esteja bem, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.